Então, hoje é a terceira aula. Boa noite a todos, exatamente, para que a gente possa se preparar, né, melhor para essa prova, que pelo jeito que está caminhando vai acontecer. O objetivo é que vocês aprendam, desenvolvam e, né, estejam bem preparados para esta prova. Então, aí de segundo edital, o seguinte conteúdo, né, é a metodologia viabilizando a aprendizagem. Estratégias de ensino, sua correlação com os recursos didáticos, observação de sala de aula, estratégias de construção de parceria com o pedagogo, a importância das metodologias ativas, tecnologias digitais como ferramenta para o desenvolvimento de aulas síncronas e assíncronas, né? Então, o tema ele é bem atual, então, é sobre metodologias. Então, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre metodologias. Quando você desenvolve um trabalho no aspecto pedagógico, cada um tem a sua forma de trabalho, né, a sua metodologia, que geralmente com a experiência que nós temos, com o conhecimento que nós temos, nós vamos desenvolvendo um trabalho pedagógico. O nosso trabalho que nós desenvolvemos, nós usamos metodologias. Nós, professores, precisamos estar sempre atentos às mudanças que acontecem. E essas mudanças, para que a gente possa adaptar em nossa sala de aula. Desenvolver metodologias novas, formas novas de trabalhar. Porque quem exige disso tudo é a sociedade. A sociedade acaba exigindo a nossa forma de trabalhar muito mais, hoje em dia, muito mais ativa. Por isso o nome mesmo, metodologias ativas. Esses conceitos, eles não são, como é que eu posso dizer, tão novos. Esses conceitos já estão há muito tempo sendo estudados, avaliados, só que com a situação da pandemia, eles tornaram-se muito mais utilizados, pode-se dizer. Daí nós fomos em busca de todo esse conhecimento, que há muito tempo já tem, né? Eu, por exemplo, sou tutora, né? Trabalhei como tutora numa instituição particular da Uniaselv, da UPET e também da UEPG, tutora de pedagogia. E aula à distância nós tínhamos já há muito tempo, né? Mas eu comecei a trabalhar em 2009. Então, vários conceitos que hoje está sendo bastante discutidos, eles estavam já há muito tempo atrás sendo falados, discutidos, e sendo feito formações com os professores, né? Então, é isso que nós vamos direcionar. Então, para essa prova, nós temos que conhecer esses conceitos, saber o que está sendo falado, para que a gente possa ir bem na prova, né? Então, como que as metodologias ativas favorecem o aprendizado? Então, nós estamos falando, né, agora de metodologias ativas. Então, as bases para o aprendizado profundo e efetivo estão na promoção de mecanismos cognitivos que facilitem a construção do conhecimento. Gente, esse aspecto aqui, ó, mecanismos cognitivos que facilitem a construção do conhecimento é a metodologia. Para eu passar para o meu aluno conhecimento, eu tenho que usar um método. Pode verificar, pessoas, né, a gente observa na universidade, cursos bacharelados, o quanto as pessoas têm dificuldades, têm todo o conhecimento e têm dificuldades para repassar para o aluno, porque não sabe repassar o conhecimento que tem. Então, não é algo tão simples. Quem faz pedagogia, quem fez o curso Formação de Docentes, o mesmo antigo magistério, aprendeu bastante sobre didática. Como trabalhar com o aluno, como fazer com que o aluno aprenda. Então, esses aspectos que nós temos que observar. O que eu tenho que fazer para que o aluno aprenda e desenvolva? O objetivo principal do nosso trabalho como professores é a aprendizagem do aluno. Não é diferente disso. Nosso objetivo, nós entramos na sala de aula com esse objetivo, de passar o conteúdo, a minha disciplina, para que ele aprenda e desenvolva. Esse é o objetivo principal do nosso trabalho. E as metodologias, os métodos, são maneiras que vão promover essa aprendizagem. Então, nós precisamos
utilizar métodos, sim, para que eu possa repassar e o aluno aprender. Então, é nesses aspectos que as metodologias auxiliam no nosso processo pedagógico, esse processo de ensino-aprendizagem. Então, nós precisamos utilizar métodos para promover, para que o aluno aprenda, né? Esse é o principal objetivo. Então, vou retomar, né? As bases para a aprendizagem profunda e efetiva estão na promoção de mecanismos cognitivos. Então, são formas, né? Técnicas que nós utilizamos cognitivos, quer dizer, de aprendizagem, que facilita a construção do conhecimento, a retenção de informações na memória de longo prazo e o acesso e utilização delas para compreender fenômenos e resolver problemas. Então, não é tão simples assim passar o conhecimento para esse aluno. Então, para que ele realmente aprenda, eu tenho que utilizar esses mecanismos, esses métodos, os recursos para que haja aprendizagem, né? Esse é o principal aspecto. O desencadeamento desses mecanismos depende dos elementos presentes no processo de aprendizagem. Que elementos que são esses? A contextualização do conhecimento teórico e sua relação com a prática, a conexão entre novas informações e o conhecimento já adquirido, a colaboração e o trabalho em grupo entre os alunos e, principalmente, o ambiente de aprendizagem que o aluno é ativo. Verifique esses elementos presentes no processo de aprendizagem. Então, todos esses elementos, eles fazem com que o aluno aprenda e desenvolva. Então, não é simplesmente pegar, porque se fosse simplesmente pegar um conteúdo, né? Pegar um texto, fazer um texto bem legal e passar para o aluno, e assim ele iria aprender, não é. Nós sabemos, nós que estamos em sala de aula. Existem vários outros elementos que devem serem trabalhados para que haja aprendizagem do aluno, como foi falado aqui, né? Contextualização do conhecimento teórico e sua relação com a prática. O conteúdo que eu estou falando, eu tenho que fazer essa reflexão com a prática. Eu começar um conteúdo falando sem um aluno entender os aspectos básicos sobre o que eu estou falando, ele não vai entender nada, vai ficar desesperado. Então, o que é essa contextualização? Ontem eu dei o exemplo para vocês, por exemplo, que eu dou aula sobre trabalho pedagógico da educação infantil. Como é que eu comecei a falar sobre o conceito de infância? Parece tão simples, mas não é. O conceito de infância, eu tenho que verificar os aspectos, os conceitos que nós temos, os aspectos históricos que envolvem esse conceito, né? Então, são vários segmentos para que essa professora que vai trabalhar na educação infantil tenha um conceito formado atual sobre o que é infância. Para que eu leve essa aluna a ter esse conceito, eu tenho que começar aonde? A contextualizar, a verificar quais os conceitos que ela tem e assim repassar os outros conceitos e ela assim formando um novo conceito, uma nova reflexão sobre o conteúdo que eu estou trabalhando. Então, é contextualizar. Nós precisamos da teoria, sim, mas nós precisamos também da prática, nós precisamos colocar o aluno, fazer ele, como é que eu posso dizer, observar o mundo, analisar o mundo. Então, dessa forma que nós conseguimos levar ele à aprendizagem. Outro elemento, nós verificamos, é a conexão entre novas informações e o conhecimento já adquirido. Essa conexão entre novas informações significa nós vivemos num mundo de informações. Se nós formos falar sobre qualquer assunto, muitas vezes o aluno sabe muito mais sobre vários assuntos que nós, porque de repente tem alunos que pesquisam, vão em busca e procuram, mas eles têm informações. Então, nós que temos que levar a eles realmente o conhecimento. Então, outro aspecto, a colaboração e o trabalho em grupo entre os alunos. Verifique, esse aspecto hoje está sendo bastante falado. Nós observamos o aspecto da colaboração, trabalho em grupo entre os alunos. Então, nós precisamos enfatizar isso na metodologia. Hoje, o aluno trabalhar sozinho torna uma pessoa individualizada, ele não compartilha o conhecimento, e no mundo que nós estamos hoje, né, um mundo globalizado, nós precisamos compartilhar esses conhecimentos.
Então, nós precisamos mais do que nunca fazer os nossos alunos trabalhar em grupos. Trabalhar em grupo não é algo fácil, né? Pode verificar, né? Vamos ver na prática. Eu gosto sempre de verificar na prática. Quando se faz trabalhos em grupos, geralmente um se destaca mais, faz mais que o outro. E esse não é o objetivo. O objetivo é o aluno compartilhar o conhecimento. O que você sabe? Cada um compartilhando um pouco do conhecimento, formando, de acordo com as suas discussões, formando um conceito. Então, tudo isso é essencial para que o aluno aprenda e desenvolva. Então, tudo que nós estamos falando são elementos essenciais que nós iremos fazer com que o aluno desenvolva na nossa prática pedagógica. Então, nós não podemos ter uma visão somente da teoria, né? Só o conteúdo. Ou somente da prática, não. É conteúdo, é teoria, é prática, é trabalhar em grupo, é visão de mundo, é contextualizar. Então, esses são aspectos importantes das metodologias utilizadas hoje em dia. E, principalmente, né, um ambiente de aprendizagem em que o aluno é ativo. Esse é um aspecto principal das metodologias utilizadas hoje em dia. Não tem mais a visão daquele aluno passivo que ficava só recebendo o conteúdo. O aluno deve participar do processo de aprendizagem. Isso nós já falamos ontem. Então, verifique, hoje nós falando em metodologias, a gente vai reforçar. É importante que o aluno seja ativo. Então, esses conceitos que nós estamos falando, eles são atuais. Então, se você for falar sobre um aluno que fica sentado só recebendo conteúdos, ele é algo que não é mais utilizado. Porque nós temos que formar uma pessoa que vai compartilhar conhecimento, que vai contextualizar, que vai participar do processo de ensino-aprendizagem. Então, toda essa forma de trabalhar, ela não é fácil para nós que fomos formados numa outra escola, numa outra educação. Nós fomos formados para sermos muito mais passivos, recebermos os conteúdos. O professor, né, decorava, trabalhava, estudava, sei lá, fazia um monte de coisa, mastigava bem o conteúdo para nos passar. Né? Então, nós só recebíamos. E muitas vezes não entendíamos nada do que recebíamos. Porque o professor, certamente, com o estudo, com a experiência que tinha, quando nos passava, por mais que fosse mastigado, tudo, nós não compreendíamos. Então, é isso que hoje em dia não é mais utilizado, não deve ser utilizado. Principalmente, nós verificamos ontem por causa da BNCC, que veio dizer assim, olha, nós temos que fazer o aluno participar, o aluno é ativo, ele faz parte desse processo, nós vivemos um mundo globalizado, nós precisamos da comunicação, nós precisamos de trabalho em grupo. Então, tudo isso são princípios fundamentais para nós utilizarmos as metodologias atuais. Então, ao planejar e implantar metodologias ou práticas pedagógicas com essas características, o professor emerge como figura central na construção de cada um desses elementos. Então, por que nós estamos falando isso? Para que não deixe também a figura do professor do lado. Quando nós trabalhamos tendências pedagógicas, né, que é um assunto que é bastante cobrado em concursos públicos, tendências pedagógicas vai nos mostrar como que se desenvolviam os trabalhos, ou se desenvolve até, né, ultimamente se desenvolve também, o trabalho pedagógico em sala de aula. Então, tendências pedagógicas é de acordo com o que eu acredito como o aluno aprende, né? Então, de acordo com o conceito, de acordo com a psicologia, de acordo com a sociologia, a filosofia, eu tenho uma tendência pedagógica. Então, a gente observa, quando a gente está estudando as tendências pedagógicas, como que era visto o professor e o aluno. Na tradicional, quem que se enfatizava? O professor que tinha todo o conhecimento, o aluno ficava em silêncio. Daí depois nós iremos verificar, né, com o desenvolvimento do processo, verificando a importância do aluno, você dá ênfase ao aluno e a aprendizagem. Daí depois verifica que não é só o aluno e a aprendizagem, é o professor. Então, nesse processo,
aonde efetivava muito mais, muitas vezes, o trabalho do professor, ou muitas vezes o aluno, ou muitas vezes o conhecimento, se perdeu muito na educação. Então, hoje em dia, está sendo verificado a importância do aluno, a importância do conhecimento e também do professor. Ninguém deve se destacar a mais. Não é o professor que tem o conhecimento absoluto. Não é o conteúdo que vai revolucionar e é um conteúdo que não vai modificar. E não é o aluno também que nós devemos somente nos preocupar com o aluno. Então, nesse processo de ensino-aprendizagem, hoje em dia, enfatiza também da importância do professor. Porque se o professor não passar esse conhecimento, não fazer com que o aluno desenvolva, aprenda, ele não vai conseguir os objetivos propostos de aprendizagem. Então, é isso que está dizendo aqui, nesses slides, né? O professor emerge como figura central na construção de um desses elementos. O sucesso dessas metodologias depende das características do comportamento exercido pelos docentes. Um resultado curioso de alguns estudos acadêmicos é que, em média, o desempenho dos alunos no ambiente de aprendizagem ativa é maior quando seus professores são menos experientes. O que quer dizer isso? O que quer dizer que são menos experientes? Porque acabei de falar várias vezes para vocês, nós fomos formados numa forma, numa metodologia, preocupando-se muito mais com o professor, ou alguns de nós com o conteúdo, e não nessa interação, professor, aluno, conteúdo. Por que está dizendo das metodologias ativas, elas são mais eficientes que os professores que não são experientes? Porque eles estão sendo formados nessa metodologia, com essa visão. Para nós, por exemplo, eu, que tenho 30 anos de serviço, como que eu consigo melhorar a minha prática pedagógica? Com muito estudo. Se nós não estudarmos, verificarmos como que o aluno aprende hoje em dia, o que são essas metodologias ativas, como eu posso utilizar no meu trabalho, nós ficamos trabalhando, como sempre, trabalhamos lá com conteúdo, fazendo o aluno estudar, fazendo a prova, sem essa interação, sem fazer o aluno ser protagonista, sem fazer o aluno participar. É isso que está dizendo esse slide, que os professores que não têm tanta experiência, que estão começando agora, eles estão sendo professores formados nessa metodologia, isso é óbvio, né? Para nós entendermos essa metodologia nova, essas metodologias ativas, é muito mais difícil, porque nós fomos formados com outra visão, né? Por que eu pus esse slide, né? Porque eu penso assim, para que a gente faça, para que realmente a gente faça essa reflexão do nosso trabalho, a importância de nós estudarmos muito para entendermos essas novas metodologias, esses novos conceitos na área da educação, e assim a gente possa melhorar e ampliar a nossa prática pedagógica. Se não for assim, nós não conseguimos mudar. Então, além de preparar vocês para a prova, eu penso assim, vou fazer também uma reflexão, porque, vou ser bem sincero, o que acontece com a gente no nosso trabalho, professores? Você entra em sala de aula e está desenvolvendo o seu trabalho como você aprendeu a fazer lá na universidade e assim por diante, com os colegas, e assim se vai desenvolvendo. E o mundo está evoluindo, as coisas estão acontecendo. Então, a nossa formação, segundo a LDB, que deveria ser bem atualizada, ter muito mais formações, ela deixa muito a desejar. E a gente vai ficando para trás, Eu verifico em instituições, de repente, particulares, aonde se busca inovação. Então, apesar que, vamos ser bem sinceros agora, na pandemia que a gente verificou, as escolas que estavam com ideias inovadoras e as que não estavam. As que não estavam se perderam nesse processo, não sabiam como trabalhar. E ainda tem escolas que ainda não conseguiu verificar como que vai desenvolver esse trabalho.
Então, essas metodologias novas, né, elas fizeram uma reflexão, mas elas não são de agora, acabei de falar para vocês, há muito tempo. Só que nós não estávamos precisando, nós estávamos trabalhando de forma como sempre trabalhávamos e como aprendemos, né? Então, por isso que, de repente, né, nesse slide eu coloquei nessa reflexão. Os professores que estão sendo formados agora, eles vão ter muito mais facilidade para desempenhar, porque, né, a formação deles está sendo outra, tá? Não criticando nós temos experiência, né? Nós temos conhecimento, nós temos visão também, então é só a gente estudar um pouquinho mais que a gente consegue, tá? Né? Não vamos desestimular aí, tá? Então, essa evidência contra-intuitiva sugere, na verdade, que docentes menos experientes estariam mais abertos a modelos alternativos, é o que eu acabei de dizer, né? De aprendizagem, enquanto que os professores com muitos anos de profissão seriam mais céticos e resistentes a experimentar outras estratégias de ensino. Então, realmente essa é a realidade, né? Não é fácil essa mudança. Não é assim tão prática. Por que eu estou falando esse aspecto? Porque eu estou passando aqui para vocês e gostaria que estudasse assim, muito mais, se complementasse muito mais para saber mais sobre essas metodologias ativas. Aqui é só um curso básico, pode dizer, né? Preparatório, mas direcionado a isso. Mas, assim, se você quer atuar ainda na educação, eu penso que nós temos que nos preparar, né? Uma condição para colocar o aluno no ambiente ativo é que o professor assuma a postura de facilitador do aprendizado, ao invés de único provedor de conhecimento. Então, essa é a visão do professor, nessa metodologia, certo? Então, o professor vai auxiliar o aluno nesse processo. Ele não tem o conhecimento, não é absoluto no conhecimento. Mas também o aluno, ele não vai repassar, né, ao aluno pronto. Ele vai levar ao aluno a aprendizagem, ele vai ser o facilitador, tá? Então, nessa visão, eu tenho que levar o aluno. Por que é importante o trabalho do professor? Porque o professor que tem esse conhecimento, essa experiência, essa visão, né? Então, ele que vai ter que levar o aluno à aprendizagem. Então, nessa visão de metodologia, o professor é visto como facilitador. Essas palavras-chave que vocês têm que memorizar, né? Professor facilitador, o aluno ativo, protagonista, esses são os aspectos principais. Então, ou seja, ao desempenhar a função de tutor ou mentor, né, ou facilitador, como foi falado aqui, de uma turma, espera-se que o professor deixe a posição central e focal da sala de aula e promova a discussão e o debate entre os estudantes. Então, verifique, nessa metodologia, o professor não vai trazer o conteúdo pronto e acabado, e mastigado, e feito várias pesquisas, né? Feito a síntese de vários livros, como a gente sempre fez. Eu também fiz várias vezes isso, né? Pega a síntese e tal, e forma um texto bem elaborado para que o aluno entenda. O professor vai levar a esse aluno a pensar, vai ser um facilitador das discussões. Vai promover isso no aluno. Então, verifique quanto conhecimento o professor tem que ter para levar esse aluno a aprender. Então, não é uma metodologia tão simples. O professor precisa do conhecimento, precisa da experiência, precisa da visão, para que leve esse aluno a esse conhecimento, a essas reflexões, a essas discussões, né? Então, verifique o trabalho que é desenvolvido nessa metodologia. O professor como facilitador. Promova a discussão e debate entre os estudantes, que estimule a troca de informações e ideias, ao invés de fornecê-las diretamente, como eu acabei de falar. Então, tudo isso é utilizado nas metodologias atuais. Então, o professor, esse facilitador dessas discussões, vai fazer o aluno pensar, vai fazer o aluno chegar ao objetivo que se propõe a aprendizagem. E para que ele chegue a esse caminho, você tem que fazer as questões certas também, né? Você tem que fazer ele refletir. E assim ele pensando, tirando dele para que realmente ele consiga aprender, né? Aprendizagem. Pesquisas qualitativas com alunos do método PBL, né? Que em português significa aprendizagem baseada em problemas,
essa aqui é uma sigla em inglês, acerca dos fatores que facilitam o seu aprendizado, mostra que os estudantes acreditam que a formação acadêmica e a experiência do professor são fundamentais. Almaguer e outros autores, 2016. Então, a formação acadêmica e a experiência do professor são fundamentais para que ele se aprofunde na compreensão dos conteúdos. Então, essas pesquisas direcionam, né, esses fatores que facilitam o aprendizado. Então, o aluno, ele verificou que a formação do professor, formação acadêmica, só que não é somente a formação acadêmica, é a experiência. Por isso que eu disse para vocês, né? Tanto é que está sendo verificado para que os professores passem que nem os médicos, né? A fazer aquela residência. Né? Para nós que somos professores, cada um deve ter a sua experiência, eu também tive. Quando você começa, é difícil, porque você não sabe nem para que lado que vai, o que você faz, né? Então, quantas dificuldades. E a gente aprende muito trabalhando. Eu sempre digo, daí quando você aprende bastante, você se aposenta, né? Infelizmente, né? Então, por exemplo, que nem eu, 30 anos de serviço. Hoje é muito mais fácil trabalhar. Então, você tem uma outra, tem experiência. Então, a formação acadêmica, vocês verificaram através desses estudos, está sendo também bastante discutido esse aspecto, ela é importante, claro, ela é essencial, nós precisamos ter o conhecimento, precisamos ter a formação acadêmica. Mas, hoje em dia, não basta só a formação acadêmica, tem que ter essa experiência. E quando nós temos a experiência, nós conseguimos muito mais fazer com que o aluno reflexões com as questões, né? Nós conseguimos levar o aluno ao aprendizado muito mais fácil. Quando nós começamos apenas com o conhecimento, com a formação acadêmica, ela não é o suficiente, né, para nós conseguirmos que o aluno aprenda. Então, nós precisamos, a experiência, pode verificar, né, quem trabalha no início, a gente se bate muito, né? Tenho certeza, se eu deixasse que vocês falaram, vocês iriam cada um contar a sua história. Nossa, foi difícil, muitas coisas não sabia, não só de conhecimento, de trabalhar com aluno, de fazer atividades, avaliações. Então, segundo esse estudo, nos mostra que a formação acadêmica é essencial, sim, mas também a experiência. E falei para vocês, tudo isso também está sendo verificado na formação desse professor. A importância, de repente, de ter um processo de experiência para que ele realmente aprenda e desenvolva, e não, né, que nem a gente é. Então, no entanto, os estudantes também pontuam que aprendem mais quando o professor demonstra habilidade em motivá-los e engajá-los, em permitir que eles exponham suas ideias. Então, verifique a importância, tudo isso aqui é metodologia, né? Os alunos observam que, quando o professor tem formação acadêmica e experiência, e também tem habilidade em motivá-los, em engajá-los, em permitir que eles exponham suas ideias e cooperem um com os outros no entendimento de uma questão, um problema, os alunos aprendem mais quando os alunos participam desse processo. Tudo isso foi feito, né, essa pesquisa que nos mostra essa reflexão. O que é realmente importante para a aprendizagem do aluno? O conhecimento, sim, mas não é só o conhecimento. É a experiência. Tenho conhecimento e experiência, mas faço com que o aluno participe, colabore, aprenda, fale, exponha suas ideias. Tudo isso leva a que o aluno tenha mais aprendizagem. Então, em conjunto, essas evidências sugerem que os professores especialistas experientes e que possuem habilidades de facilitação são os mais efetivos em ambientes de aprendizagem ativa. Então, tudo isso, nós estamos falando desse professor que vai trabalhar com essas metodologias ativas. Precisa ter o conhecimento? Sim, precisa ter a experiência, mas também precisa ter gestão de sala de aula, que é outro conteúdo que nós iremos trabalhar. Essa é a visão de hoje, porque muitas vezes o professor tem conhecimento, tem experiência, mas não tem gestão de sala de aula. Não sabe levar o aluno a participar, a aprender, a desenvolver, não sabe fazer trabalhos em grupos. Então, tudo isso acaba atrapalhando o desempenho do professor.
Aqui nós estamos verificando a importância de todos esses aspectos. Então, as habilidades de facilitação incluem, né? Então, vamos verificar quais são essas habilidades de facilitação que está dizendo aqui no parágrafo anterior. Estimular a discussão entre os alunos, como nós acabamos de falar. O que é estimular a discussão entre os alunos? Sobre um determinado assunto. Quando o professor tem esse conhecimento, tem essa experiência, faz os alunos participar, ele estimula que o aluno faça essa discussão, participe do processo de ensino-aprendizagem. Comece a falar, daí quando ele vai falar, o professor vai direcionando as questões de acordo com o que o aluno fala, ao seu objetivo de aprendizagem. Vai dizendo, é isso mesmo, não é, verifique, né? Faz o aluno pensar e assim vai levando o aluno à aprendizagem. Outro aspecto, né? Manter o foco em informações e conteúdos importantes. Por que isso? Porque não adianta falar qualquer coisa. Acabei de dizer, o professor tem que planejar, tem que ter o objetivo da sua aula. Num conhecimento que ele vai discutir com os alunos, vai fazer os alunos participar, falar. Se ele não tem um objetivo de aprendizagem, o foco muda, né? O aluno pode falar outras coisas que, de repente, não tem nada a ver com a tua aula. Por isso que nós verificamos ontem, né, a importância dessa organização do plano de aula, do planejamento. O que eu quero que o aluno atinja? Que objetivos, que competências que eu quero que ele desenvolva? Então, cada aula que nós trabalhamos é um objetivo de aprendizagem. O que eu quero que o aluno aprenda hoje? Então, a discussão que eu vou levar, a atividade que eu vou desenvolver, a dinâmica que eu vou utilizar, né? Tudo que eu for fazer, todo o desenvolvimento da minha aula tem que levar a atingir o objetivo de acordo com o que eu me propus. Senão, ele se perde. É isso que quer dizer esse parágrafo, né? Ele quer dizer assim, você tem que fazer a discussão, sim, mas você não pode se perder nesse processo. Se você se perder nesse processo, você não atinge o objetivo da aprendizagem. Outro aspecto, evitar lacunas de conhecimento, né? Deixar o aluno começa a falar sobre um assunto, e daí o aluno fica com dúvidas em alguma coisa. Então, vamos colocar, acabei de falar, qual que é o objetivo da aprendizagem, o que deve ser discutido, e levar o aluno a essa reflexão, né? Outro aspecto, promover associações entre informações novas e as já absorvidas. Relacionar conteúdos de diferentes áreas do conhecimento. Corrigir ideias, prover informação quando os alunos apresentarem dificuldades de expor suas ideias ou quando houver oportunidade para aprofundar a discussão. Tudo isso, nós estamos falando dessas habilidades de facilitação numa aula. Habilidade de facilitar o conhecimento. Então, vou levar esse aluno à reflexão, vou fazer com que ele discuta sobre esse assunto, mas com o objetivo que eu me proponho de aprendizagem daquela aula. Então, a participação dele é importante. Se ele não vai participar de uma forma, ele pode escrever, pode desenhar. Então, eu tenho que levar a ele ao objetivo que eu me propus ao meu planejamento. O principal objetivo desse modelo de ensino, qual é? É incentivar os alunos para que aprendam de forma autônoma e participativa. Isso que é essencial na nossa discussão aqui, ó. Aprendo de forma autônoma e participativa. O que é autônoma? Se ele está participando, está refletindo, estou levando o aluno ao conhecimento, ele vai aprender. Ele vai formar o conceito dele. E não o conceito que o professor passa, né? Por mais que estude, tenha mastigado, tá tudo facinho para a gente. E o aluno lê e não entende nada. Porque, né, de repente, um texto, alguma coisa, eu fiz bem completo para que eu entenda. E não para o aluno. Então, quando você faz o aluno participar, quando você leva o aluno a essa reflexão, a essa interação, e se ele não sabe, ele compartilhar em grupo, né? Várias atividades assim que leva a esse objetivo de aprendizagem, você faz com que o aluno aprenda de forma autônoma, ele aprenda, ele forme o conceito dele. Ontem eu dei, né, um exemplo da minha aula sobre infância.
que eu perguntei para as meninas o que é infância, para os alunos, né? A maioria meninas. Para os alunos do Formação Docente. O que é infância? Cada um fez o seu conceito. Perguntou aos pais o que é infância. Então foi formando conceitos. Assistiu um vídeo sobre o que é infância. Fizeram em grupo as discussões do que é infância. Então verifique, ao final de toda aquela discussão, ela formou, eles, né, os alunos, formaram conceitos sobre o que é infância, de forma autônoma. Cada um formou o seu conceito de acordo com as discussões que tiveram. Mas como que era a nossa aula antes, né? Por exemplo, lá em 2008, dei essa aula, né? Talvez alguns foram meus alunos, dei essa aula sobre o que é infância. Fui lá, pesquisei, busquei vários autores, fiz um texto bem legal, bem mastigado, assim, né? Infância é isso, decorado. Passo para os alunos, explico os conceitos das outras pessoas, mas elas não formaram o seu conceito. Tá? Então, é isso que essas metodologias nos trazem. Esse aluno participando desse processo e aprendendo de forma autônoma. Ele vai formar o seu conceito. Ele não precisa ter o conceito dos outros. Ele vai formar o seu conceito através da sua experiência, da sua visão, mas também de teorias, do conhecimento, de observar o que as outras pessoas falam. Daí ele formou o seu conhecimento, o seu conceito. Então é assim que nós devemos trabalhar com essas metodologias. Muito bem. Então, de forma autônoma e participativa. Ele também tem que participar desse processo, tem que ler, tem que interagir, né? A partir de problemas e situações reais. Esses aspectos aqui, né? Quando nós falamos de metodologias, a gente fala em todas as disciplinas, né? Então, esses problemas e situações reais, eu acabei de dizer para você, na minha disciplina, eu falei sobre infância. Agora, se você trabalha matemática, se você trabalha interpretação de texto, né, língua portuguesa, inglês, então você vai verificar na tua disciplina o que realmente você quer que o aluno tenha, quais os objetivos que você tem de aprendizagem, e desenvolver através dessas metodologias, fazendo o aluno participar desse processo. Parece uma metodologia simples, não, ela exige muito mais do nosso conhecimento. É muito mais difícil você refletir como é que vai repassar, como é que esse aluno vai aprender de forma autônoma, de forma participativa. Tem que levar a ele, tem que ser um facilitador. Por isso que eu disse, o professor de hoje, ele é essencial, mas também ele precisa estudar bastante, ter esse conhecimento. Antes, né, não criticando, mas fazendo uma reflexão, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar de pedagoga em 1995, pedagoga nova, trabalhando numa escola, e tinha uma professora de matemática, né? Ela tinha fichários bem organizadinhos, assim, umas fichas de aula, né? Bem organizadinho, tudo. Mas elas estavam amarelas, porque ela tinha trabalhado vários anos com aquelas fichas, e aquelas fichas eram a sua Bíblia, né? Era o que ela utilizava em todas as aulas, todos os anos. Entende? Então, criticar a forma dela não é o que ela tinha aprendido, e era bem organizadinho. As aulas dela eram bem organizadas, trabalhava, se desenvolvia, claro, fazia o trabalho. Era a forma como nós tínhamos aprendido de ensinar, né? Hoje não. Hoje um professor que tem esses fichários amarelos, o aluno vem com uma questão que, de repente, o professor vai ter que pesquisar a resposta, né? Então, verifique como mudou a prática pedagógica nesses anos. Então, a proposta é que o estudante esteja no centro do processo de aprendizagem, participando ativamente. Aqui é importante, né? Então, o estudante, sendo o processo de aprendizagem, participando ativamente e sendo responsável pela construção de conhecimento. Esses aspectos, né? De forma autônoma e participativa. Ele precisa participar desse processo. Ele não pode ser algo passivo, né? Só de receber. Ele tem que ser ativo. Ele tem que participar desse processo de aprendizagem. Nós não podemos ter a visão daquele aluno que vai ficar quietinho lá, só recebendo o conhecimento. Não, ele tem que participar do processo, ele tem que pensar também para o aluno, né? Eu acabei de dizer, não é algo tão simples também nessas metodologias.
vai exigir mais, mas vai fazer um aluno que vai pensar muito mais, vai buscar soluções, né? Vai entender melhor. Então, nesses aspectos que se busca nessas metodologias, tá? Participando ativamente, sendo responsável, né, pela construção do conhecimento. Aqui nós temos um modelo, né? Então, o aluno no centro. Papel do professor, cultura da escola, né, e as tecnologias. Autonomia do aluno, espaço e avaliação. Então, o aluno está no meio desse processo. Todo mundo trabalhando com o objetivo do quê? Da aprendizagem dos alunos. O objetivo principal de tudo isso é que o aluno aprenda. Mas aprenda realmente para que faça a diferença nessa sociedade. Né? Que tenha esse conhecimento que vai transformar essa sociedade. Então, é dessa forma que essa metodologia vai nos auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem. Moran, né, José Moran, professor da Universidade USP, ele é pesquisador de mudança na educação. Ele diz o seguinte: a tecnologia traz hoje integração de todos os espaços e tempos. Então, essa é uma visão sobre a tecnologia. E nós verificamos hoje, mais do que nunca, nós estamos utilizando ela hoje, né, a sua importância. Por isso que eu disse, nós tivemos que aprender, evoluir nas tecnologias de uma forma que nós não esperávamos. Acabei de dizer, né? Muitas pessoas foi tranquilo esse processo que nós estamos passando, né, na pandemia agora, da educação remota, da educação à distância, de vários conceitos novos, né, metodologias ativas, ensino híbrido. Então, muitas pessoas não sabiam nem que estava acontecendo tudo isso. Daí veio a pandemia e, de repente, nos forçou a entender todos esses conceitos, todas essas mudanças que precisam, mais do que nunca, nós termos esse conhecimento para poder trabalhar. Porque nós não sabemos quando que nós iremos retornar. Então, nós precisamos inovar, nós precisamos aprender, desenvolver para que haja aprendizagem dos alunos. O objetivo principal é a aprendizagem dos alunos. Então, o processo de ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, segundo José Moran, né? Profunda, constante entre o que chamamos mundo físico e mundo digital. Então, o José Moran sempre defendeu esses aspectos da tecnologia, né? Ele sempre falou do ensino à distância, ele valorizou muito, né? E tanto é que ele, uma vez assistiu uma palestra dele, ele falou o quanto ele foi criticado no começo, quando ele começou a falar da educação à distância. Então, ele já vem estudando há muito tempo sobre todo esse processo de utilização da tecnologia em sala de aula, na escola. E ela começou devagar, por isso que eu falei, agora que nós estamos mais do que nunca utilizando toda essa tecnologia que já é essencial e utilizada em vários outros segmentos, em várias outras profissões. E a escola estava devagar, mas agora, com tudo isso, nós estamos em busca de melhorar e ampliar as tecnologias na escola. Então, segundo Moran ainda, né, não são dois mundos ou espaço, mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada, que se mescla, hibridiza constantemente. O que ele quer dizer com... O que ele quer dizer com isso? José Moran já nos mostrava esses aspectos da importância da tecnologia, o quanto nós aprendemos, o quanto o aluno desenvolve. Então, nós temos que utilizar como ferramentas, como recurso, a tecnologia. Então, ele já falava há muito tempo sobre esses aspectos da importância da tecnologia na escola. Então, metodologias ativas. Quais são os modelos de metodologias ativas que podem ser usados? São modelos que foram criados, né, de acordo com vários estudos, e eles são utilizados em várias escolas, várias instituições. Então, para que a gente conheça como que são essas metodologias, como que podem ser desenvolvidas em sala de aula. Alguns exemplos de metodologias. Por que nós temos que entender isso? Para saber como que nós vamos utilizar essas metodologias ativas na nossa prática pedagógica. Acabei de dizer para vocês, são todos conceitos novos que nós não estamos acostumados a trabalhar. Então, para nós entendermos esse processo, eles nos dão, assim, sugestões de trabalho.
Não precisa trabalhar todas elas, mas são sugestões de como que nós podemos desenvolver as metodologias ativas na sala de aula, tá? Então, para que a gente possa entender, né, o que são e como se desenvolve. Então, um exemplo de metodologia ativa é a aprendizagem baseada em problemas, né? Acabei de falar agora há pouco para vocês sobre essa aprendizagem baseada em problemas. Project Based Learning. Então, essa é a sigla, né, em inglês, como eu falei, PBL. Qual que é o propósito dessa aprendizagem? Ela tem como propósito fazer com que os estudantes aprendam através da resolução colaborativa de desafios. Eu sempre digo para vocês, quando vai fazer uma prova, existem termos que nos auxiliam a compreender, como, por exemplo, a metodologia ativa, né? Colaborativa é uma palavra essencial. Então, não se trabalha mais de forma individualizada, se trabalha de forma colaborativa. O que é colaborar? É eu passar o meu conhecimento, verificar o que o outro tem, assim cada um ajudar. Então, de forma colaborativa, o aluno vai desenvolver. Então, essa valorização, nós temos que ter em mente, como professores, valorizar os aspectos colaborativos, né, de um trabalho onde que os alunos todos participam. Até uma prova poderia ser feita de forma colaborativa. Daí ele vai dizer assim, não, mas a nossa visão, uma prova, cada um faz o seu, né? Mas de forma colaborativa, nós podemos passar uma questão, o aluno vai pesquisar. Né? Vai pesquisar, cada um pesquisa um pouco, daí cada um apresenta de uma forma. Então, de forma colaborativa, todos irão aprender. Esse é o objetivo principal. Então, essa metodologia ativa, aprendizagem baseada em problemas, ela tem o propósito, né, que os alunos aprendam através da resolução colaborativa de desafios. Por que essa resolução colaborativa de desafios? Cada um vai pensar de uma forma a resolver o problema. Mas todos nós temos que buscar uma resolução. Colaborativa, de repente, eu penso de uma maneira que não vai dar certo, mas o outro colega pensa de uma outra forma, e assim vai se complementando. Até nós chegarmos a uma decisão que vai resolver o problema e a situação. Tá? Então, essa é uma metodologia ativa de aprendizagem, né, na resolução de problemas, baseada em problemas, né? Então, ao explorar soluções dentro de um contexto específico de aprendizado, e pode utilizar a tecnologia e outros recursos, essa metodologia incentiva a habilidade de investigar, refletir e criar perante uma situação. Então, verifique quantas habilidades que o aluno precisa desenvolver para resolver um problema. Primeiro, é de forma colaborativa, eles vão procurar a resolução desse desafio. Tá? Então, essa aqui é essencial, tem que ser de forma colaborativa, não é individualizado. Todos vão colaborar. Muito bem. O que eles têm que fazer? Investigar o problema, refletir e criar perante a uma situação. Criar a solução, buscar a solução. Eu falei ontem do exemplo para vocês da Índia lá, que a professora fez a situação, né? Do ônibus lá que era para os alunos saírem no passeio, o motorista não veio e tal, daí criou-se aquela situação. Os alunos foram em busca de uma solução, cada um foi pensando de uma maneira. O que nós podemos fazer? Então, é isso que nós temos que formar pessoas com essas habilidades. O conhecimento auxilia, com certeza, ele é essencial, né, para quantas soluções que nós precisamos do conhecimento. Mas nós precisamos ter essas habilidades. Por isso que essas metodologias, quando o aluno faz parte desse processo, ele verifica que ele precisa do conhecimento, ele tem que verificar esse aspecto, que ele precisa do conhecimento, mas ele precisa também, de forma colaborativa, participar desse processo. E se ele não participar, ele não vai estar envolvido, né, na aprendizagem. E outra coisa, é buscar as soluções. O que nós podemos fazer? Vamos pensar, fazer o aluno pensar, participar, criar e assim por diante. Continuando na aprendizagem baseada em problemas. O professor vai atuar como mediador, né? Por isso que eu disse, essas palavras, mediador, facilitador, estão enfatizadas nessas metodologias.
Então, o professor, ele vai auxiliar nesse processo de forma como mediador da aprendizagem. Porque o que o professor vai fazer? Ele vai provocar e instigar o aluno a buscar as resoluções por si só. Ele não vai dar a resposta pronta para o aluno. Ele vai instigar o aluno a pensar, olha, mas se você fizer assim, vai fazendo ele refletir sobre aquele processo e ir em busca da solução. Não só ele, como a equipe toda. Tá? Então, essas são a metodologia ativa, né, com a aprendizagem baseada em problemas. E o professor, né, tem o papel de intermediar nos trabalhos e projetos e oferecer retorno para a reflexão sobre os caminhos tomados. O que é esse retorno? O professor vai mediar, sim, vai instigar o aluno a refletir, mas também vai verificar, ó, se você fosse por aqui, esse caminho não está certo, isso aqui não iria buscar, não, encontrar a solução. Tá? Então, além de instigar, também ajuda o aluno nesse processo. Né? Não é simplesmente fazer com que o aluno faça de qualquer forma. O mediador, o nome já está dizendo, ele vai mediar esse processo, para que leve o aluno ao objetivo que se propôs da aprendizagem. Tá? Então, não é simplesmente soltar o aluno. O aluno precisa do professor. É esse papel que nós temos que também fazer com que seja efetivado e seja valorizado. O professor vai intermediar, né? Oferecer retorno para a reflexão sobre os caminhos tomados para a construção do conhecimento e também vai estimular a crítica e reflexão dos jovens. Vai fazer o aluno pensar, nossa, mas se fosse dessa forma eu não iria conseguir, e assim por diante. Tá? Então, é nesses aspectos que essas metodologias utilizadas com essa aprendizagem de problemas, que o aluno vai buscar as soluções, não sozinho, em grupo, todos juntos pensando e o professor mediando esse processo. Também a aprendizagem baseada em projetos, também é fundamental na aprendizagem baseada em problemas, é outra metodologia, tá? Nós estávamos verificando a baseada em problemas, agora nós estamos verificando a baseada em projetos. Ela exige que os alunos coloquem a mão na massa ao propor que os alunos investiguem como chegar à resolução. Quando você faz com que o aluno, né, de forma organizada, faça, por exemplo, um projeto. Então, tem um problema lá, né? Tem um problema na escola. Então, qual a solução que nós vamos encontrar juntos? Então, nós vamos desenvolver um projeto. O projeto, quem já fez vários projetos, sabe que necessita de um problema. Então, nós temos um problema, tá? Daí, esse problema, nós vamos verificar o que nós podemos desenvolver para sanar esse problema, essa situação. Mas organizada, de forma organizada, através de projetos, né? Então, essa é uma outra forma de metodologia ativa, baseada em projetos, né? Então, faz com que o aluno coloque a mão na massa, participe, né? Investigue como chegar à resolução. Um bom exemplo disso é o movimento Maker, né? Faça você mesmo, que propôs nos últimos anos o resgate da aprendizagem mão na massa, trazendo o conceito aprendendo a fazer. Aqui nós temos um roteiro para aprendizagem baseada em projetos. Primeiro, como, né? O que? Qual que é o problema, né? Com que recursos? Por quê? Para quem que nós produziremos? E para quê? Então, o que é que nós estamos buscando, né? Por que nós buscamos isso? Que geralmente seria justificativo. Para quem nós iremos buscar essa situação e para quê, né? Então, esse é um roteiro, né, baseado em projetos. Isso é uma forma de se trabalhar. Tudo aqui que está sendo passado são reflexões de metodologias ativas, metodologias que estão sendo discutidas, estão sendo trabalhadas nas escolas. Tá? Então, é isso que eu quero levar vocês a essa reflexão. Por que nós estamos verificando tudo isso? Porque hoje a forma de ensinar é essa, colaborativa, o aluno é ativo, o aluno é protagonista, o professor é mediador, o professor é facilitador desse processo, faz o aluno participar, faz o aluno pesquisar, o professor precisa do conhecimento. Então, tudo isso leva
a desenvolver essas metodologias. Aprendizagem entre times, né? É outra forma de metodologia ativa, é um outro exemplo. Aprendizagem entre times tem por finalidade a formação de equipes dentro da turma através do aprendizado que privilegia o fazer em conjunto para compartilhar ideias. Todas essas sugestões de trabalho, de metodologias ativas, verifique, ela vai prevalecer os aspectos de trabalhar em grupo. Então, mais do que nunca, essa metodologia, aprendizagem entre times, né, o fazer em conjunto. Para quê? Para compartilhar ideias. É isso que eu quero. Vocês não precisam decorar essas metodologias. Vocês precisam entender o processo da metodologia ativa. Porque, de repente, daqui a alguns anos, cada um de nós poderá criar também uma forma de trabalhar com o aluno. Uma metodologia, não digo uma metodologia, mas uma dinâmica que você vai fazer com que o aluno aprenda melhor utilizando essa forma de metodologia ativa. Então, o professor pode trabalhar essa aprendizagem através de um estudo de caso ou projeto, né, para que os alunos resolvam os desafios de forma colaborativa. Então, verifique. O professor, com a aprendizagem entre times, né, vai fazer um estudo de caso e vai fazer com que os alunos resolvam os desafios, só que de forma colaborativa. Dessa forma, eles aprendem uns com os outros, empenhando-se para formar o pensamento crítico, que é construído por meio de discussões e reflexões entre grupos, né? Então, observe, todas essas metodologias fazem com que você trabalhe de forma colaborativa, que você vai buscar as soluções. O aluno, né, vai buscar as soluções. O professor vai mediar esse processo, vai passar o conhecimento, vai organizar. Então, tudo isso é importante. Daí a sala de aula invertida, né? Flip Classroom também é chamada. Ela pode ser considerada um apoio para trabalhar com as metodologias ativas. Tem por objetivo substituir a maioria das aulas expositivas por extensões da sala de aula em outros ambientes, como em casa e no transporte. A sala de aula invertida é uma metodologia ativa que está sendo bastante discutida e falada. Então, por isso que é bom ter o conhecimento, é muito mais que as outras, com problemas também, né? Aprendizagem através de problemas e a sala de aula invertida são uma das metodologias mais discutidas e utilizadas. Tá? Então, vamos verificar sobre ela. Nesse modelo, o estudante tem acesso a conteúdo de forma antecipada. É aqui que vai diferenciar. Na sala de aula invertida, então, o aluno já tem esse conteúdo de forma antecipada, podendo ser online, para que o tempo em sala de aula seja otimizado, fazendo com que tenha um conhecimento prévio sobre o conteúdo a ser estudado e interaja com os colegas para realizar projetos e resolver problemas. Então, por exemplo, sala de aula invertida, o professor vai dar o conteúdo na próxima aula. O que ele faz? Ele dá o conteúdo antes, para que o aluno estude antes e desenvolva algo antes. Entende? Por isso que sala de aula invertida. Então, o professor vai fazer com que ele trabalhe, não naquele ambiente da sala de aula. Ele trabalha em outro ambiente, na sua casa, né? Ou mesmo que se encontre com os colegas. É os trabalhos que a gente repassa para os alunos, mas você já dá a aula, você já faz uma aula online gravada, ou um vídeo para ele assistir alguma coisa para que ele possa assistir e se preparar antes do conteúdo que você vai desenvolver depois. Né? Por que isso, né? É uma maneira de fazer com que os estudantes se interessem pelas aulas e participem ativamente da construção do seu aprendizado, ao se beneficiar com o melhor planejamento de aula e com a utilização de recursos variados, como vídeos, imagens e textos em diversos formatos. Porque o aluno já estudou, já desenvolveu, já aprendeu, e ele vem, de repente, só com os questionamentos. Porque aquela aula que você iria trabalhar, ele já trabalhou em outro ambiente antes, né? Então, dessa forma, a sala de aula invertida. Daí os benefícios de trabalhar com as metodologias ativas. São muitos os benefícios ao trazer as metodologias ativas para dentro da sala de aula. Entre os que pontuamos a seguir, o principal é a transformação na forma de conceber o aprendizado. Esse é o aspecto principal. Transformação na forma de conceber o aprendizado, ao proporcionar que o aluno pense de maneira diferente, fora da caixa, e resolver problemas conectando ideias que, em princípio, parecem desconectadas, porque antes você trabalhava algo, parecia desconectado com o que você estava em sala de aula, o aluno nem entendia, né, muitas vezes. Então, esse é o objetivo, fazer ele participar
fazer ele ir em busca do conhecimento, ele aprender, né, de forma colaborativa com todos os colegas, mas o professor tem que estar mediando, o professor tem que estar passando o conhecimento. Aqui é um resuminho assim para que a gente entenda esse processo. Autonomia, né? Nós vamos desenvolver no aluno. Aptidão em resolver problemas. Então, essas são as palavras principais das metodologias ativas. Colaboração, senso crítico, porque ele vai participar, ele vai dar a sua opinião. Protagonismo, confiança. Nesse processo, se ele participa, né, ele vai ter muito mais confiança no seu conhecimento, porque ele também vai fazer parte desse processo. O aprendizado vai ser envolvente, vai ter muito mais empatia, responsabilidade e participação, porque ele faz, né, ele está participando desse processo de aprendizagem. Ele vai dar a sua opinião, ele vai aprender com os outros, né? Veja, por exemplo, numa sala de aula, muitas vezes o aluno, quando ele vai falar, os outros vão respeitar o que ele está falando, precisam daquele parecer dele, o conhecimento, o conceito que ele tem, todos participam. Então é importante investir em conteúdos atrativos, interativos, sendo essencial ter esse olhar para aprimorar os procedimentos utilizados para envolver os alunos na aprendizagem. Então nós também, né, verificarmos os conteúdos atrativos e interativos. Então não é qualquer conteúdo que eu vou passar para o aluno. Tem que ser conteúdo que vai chamar a sua atenção, que ele vai se envolver, ele vai pesquisar, ele vai buscar. Então, tudo isso nós temos que pensar na preparação da nossa aula. Moran, né, continuando, diz o seguinte: as metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos, como eu falei desde o começo para vocês. Se queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias em que os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que têm que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes. Se queremos que sejam criativos, eles precisam experimentar inúmeras possibilidades de mostrar sua iniciativa. Tudo isso, né, nós precisamos, através dessas metodologias, essa organização desse processo. Então, eu não vou dar qualquer conteúdo. Eu vou fazer um conteúdo com que o aluno se envolva, o aluno participe, busque soluções. Se eu quero que ele seja criativo, também eu tenho que desafiá-lo. Tem que oportunizar a ele ser criativo. Então, de acordo com os objetivos que eu tenho de aprendizagem, das competências que nós verificamos ontem, eu vou desenvolver a metodologia, né, o desenvolvimento do trabalho, de acordo com o objetivo que eu quero alcançar, para que haja aprendizagem. Vou passar alguns textos sobre metodologias ativas, para que vocês complementem esse estudo, porque ele é essencial. É algo que está sendo bastante cobrado hoje em dia. Tá bom, gente? Em geral era isso, para que a gente falasse sobre as metodologias, né? As metodologias que são utilizadas hoje em dia. Então, na segunda-feira, às 19 horas, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo. Um grande beijo no coração e vamos que vamos estudando. Boa noite, Alessandro. Juscelia, querida, Jaqueline, Margarete, boa noite. Tati, Silvana, querida, que bom. Bom final de semana a todos, isso. Até a próxima segunda-feira. Segunda-feira estaremos aqui. Daí lá, quem não conseguiu